Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 141. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo com apenas 15 minutos por dia. Lembrando que estamos lendo a Bíblia pelo método cronológico e hoje eu vou ler para vocês 2 Samuel, capítulo 22, capítulo 23 e Salmos, capítulo 57. Mas antes de iniciarmos a nossa leitura, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, muito obrigada pela oportunidade de estarmos na Tua presença. Que a Tua direção esteja conosco, Pai. Que a revelação da Tua palavra, através do Teu Espírito Santo, nos dê sabedoria, nos dê conhecimento e compreensão. Que ao ler a Tua palavra hoje, possamos conhecer mais sobre Você e sobre os Seus planos, que possamos Te amar mais as pessoas que o Senhor colocar em nossos caminhos. Entregamos nas Tuas mãos os nossos anseios, preocupações, que nós possamos manter o foco único e exclusivamente em Ti, Senhor. Nos ajude nas nossas limitações e fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. 2 Samuel, capítulo 22. Cântico de louvor de Davi. Davi cantou ao Senhor este cântico, quando ele o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, dizendo: O Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e meu libertador. O meu Deus é minha rocha, em que me refugio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador. Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro. Tu, Senhor, és o meu Salvador e me salva dos violentos. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. As ondas da morte me cercaram, as torrentes da destruição me aterrorizaram. As cordas da sepultura me envolveram. As armadilhas da morte me confrontaram. Na minha angústia clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, o meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. A terra abalou-se e tremeu, os alicerces dos céus estremeceram, tremeram, porque ele estava irado. Das suas narinas saiu fumaça, da sua boca saiu fogo consumidor. Dele saíram brasas vivas e flamejantes. Ele abriu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam debaixo dos seus pés. Montou sobre um querubim e voou. Elevou-se sobre as asas do vento. Pôs as trevas ao seu redor. Das densas nuvens de chuva fez o seu abrigo. Do brilho da sua presença flamejavam carvões em brasa. Dos céus o Senhor trovejou. Ressoou a voz do Altíssimo. Ele atirou flechas e dispersou os inimigos, arremessou raios e os fez bater em retirada. Os vales apareceram e os fundamentos da terra foram expostos diante da repreensão do Senhor, com forte sopro de suas narinas. Das alturas estendeu a mão e me segurou. Tirou-me das águas profundas, livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários, que eram fortes demais para mim. Eles me atacaram no mesmo dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo, deu-me ampla liberdade, livrou-me, pois me quer bem. O Senhor me tratou conforme a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos me recompensou. Pois guardei os caminhos do Senhor, não cometi a perversidade de afastar-me do meu Deus. Todos os seus mandamentos estão diante de mim. Não me afastei dos seus decretos. Tenho sido irrepreensível para com ele e guardei-me de pecar. O Senhor recompensou-me segundo a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos perante ele. Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro.
mas ao perverso te revelas astuto. Salva os humildes, mas os teus olhos estão sobre os orgulhosos para os humilhar. Tu és a minha lâmpada, ó Senhor. O Senhor ilumine-me as trevas. Contigo posso avançar contra uma tropa. Com meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha, senão nosso Deus? É Deus quem reveste de força e torna o perfeito o meu caminho. Ele me faz correr veloz como a gazela e me firma os passos nos lugares altos. É Ele que treina as minhas mãos para a batalha e assim os meus braços vergam o arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de livramento. A tua ajuda me fez forte. Alarga sobre mim o meu caminho, para que os meus tornozelos não se torçam. Persegui os inimigos e os derrotei. Não voltei enquanto não foram destruídos. Esmaguei-os completamente e não puderam levantar-se. Caíram debaixo dos meus pés. Tu me revestiste de força para a batalha, fizeste cair aos meus pés os meus adversários, fizeste que os meus inimigos fugissem de mim, destruí os que me odiavam. Gritaram por socorro, mas não havia quem os salvasse. Gritaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Eu os reduzi a pó, como pó da terra, esmaguei-os e os amassei como a lama das ruas. Tu me livraste dos ataques do meu povo, preservaste-me como líder das nações. Um povo que eu não conhecia me é sujeito, estrangeiros me bajulam, assim que me ouvem, me obedecem. Todos eles perdem a coragem, saem tremendo das suas fortalezas. O Senhor vive, bendita seja a minha rocha. Exaltado seja Deus, a rocha que me salva. Este é o Deus que em meu favor executa a vingança, que sujeita nações ao meu poder, que me livrou dos meus inimigos. Tu me exaltaste acima dos meus agressores, de homens violentos me libertaste. Por isso te louvarei entre as nações, ó Senhor, cantarei louvores ao teu nome. Ele concede grandes vitórias ao seu rei, é bondoso com o seu ungido, com Deus e seus descendentes, para sempre. Amém. 2 Samuel, capítulo 23, as últimas palavras de Davi. Estas são as últimas palavras de Davi. Palavras de Davi, filho de Jessé, palavras do homem que foi exaltado, do ungido de Deus de Jacó, do cantor dos cânticos de Israel. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio. Sua palavra esteve em minha língua. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse: quem governa o povo com justiça, quem o governa com o temor de Deus, é como a luz da manhã ao nascer do sol numa manhã sem nuvens. É como a claridade depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. A minha dinastia está bem com Deus. Ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos. Certamente me fará prosperar em tudo e me concederá tudo quanto desejo. Mas os perversos serão lançados fora como espinhos, que não me ajuntam com as mãos. Quem quer tocá-los usa uma ferramenta ou o cabo de madeira da lança. Os espinhos serão totalmente queimados onde estiverem. Os principais guerreiros de Davi. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, um taquemonita, chefe dos 3 guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho do Aoita Dodó. Ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram.
mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samá, filho de Agé, de Arar. Os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou este forte desejo: quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Então aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram água da cisterna e trouxeram a Davi, mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como uma oferta ao Senhor e disse: o Senhor me livre de beber desta água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Foram esses os feitos dos 3 principais guerreiros. Abisai, irmão de Joabe e filho de Zeruia, era o chefe do batalhão dos 30. Certa ocasião, com a sua lança, matou 300 homens, tornando-se tão famoso quanto os 3. Foi mais honrado que o batalhão dos 30 e tornou-se o chefe deles, mas nunca igualou-se aos 3 principais guerreiros. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabiziel, que realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe e num dia de neve desceu no buraco e matou um leão. Também matou um egípcio de grande estatura. O egípcio tinha na mão uma lança e Benaia o enfrentou com um cajado. Arrancou a lança da mão do egípcio e com ela matou. Esses foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também teve fama com os 3 principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca igualou-se aos 3. E Davi lhe deu o comando da sua guarda pessoal. Entre os 30 estavam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô de Belém, Samá e Elica de Arode, Elês de Pelete, Ira, filho de Iques de Tecoa, Abiezer de Anatote, Mebunai de Uzate, Zalmon de Aoi, Maaraí de Netofate, Elede, filho de Baaná, de Netofate, Itai, filho de Ribai, de Gibeá de Benjamim, Benaia de Piratom, Idai dos riachos de Gás, Abi-Albon de Arbate, Asmavete de Baurim, Eliaba de Salbom, os filhos de Jazem, Jonatas, filho de Samá, de Arar, Aião, filho de Sarar e de Arar, Elifelete, filho de Asbai, de Maaca, Eliam, filho de Aitofel, de Gilo, Esrai de Carmelo, Paraai de Arabe, Igal, filho de Natã, de Zobá, o filho de Agri, Zeleque de Amon, Naarai de Berote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Irai Garade de Jatir e o Itita Urias, foram ao todo 37. Salmos capítulo 57. Para o mestre de música, de acordo com a melodia Não Destruas, poema epigráfico davídico, quando Davi fugiu de Saul para a caverna. Misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Dos céus ele me envia a salvação, põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade.
Estou em meio a leões ávidos para devorar. Seus dentes são lanças e flechas, suas línguas são espadas afiadas. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus. Sobre toda a terra esteja a tua glória. Preparam armadilhas para os seus pés. Fiquei muito abatido. Abriram uma cova no meu caminho, mas foram eles que nela caíram. Meu coração está firme, ó Deus. Meu coração está firme. Cantarei ao som de instrumentos. Acorde, minha alma. Acordem harpa e lira. Vou despertar a alvorada. Eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações. Cantarei teus louvores entre os povos, pois o teu amor é tão grande que alcança os céus. A tua fidelidade vai até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus. Sobre toda a terra esteja a tua glória. Amém. 2 Samuel capítulo 22 nos mostra que todos nós já passamos por um momento em que sentimos que o peso do mundo está sobre os nossos ombros. Situações que desafiam a nossa fé, testam os nossos limites e nos fazem perguntar: onde está Deus nisso tudo? Esse capítulo nos responde essa pergunta de uma forma poderosa e poética. Imagine um homem que enfrentou gigantes, literalmente e figurativamente. Ele sobreviveu a perseguições, traições e guerras. E quando finalmente pôde respirar aliviado, ele não comemora com um banquete ou um discurso de autopromoção. Ele faz algo extraordinário. Ele compõe um cântico de louvor ao Senhor. Este homem, como vocês sabem, é Davi. Nesse capítulo, Davi escreve uma canção de vitória. Mas não apenas isso. É um testemunho vivo de que Deus não apenas ouve nossas orações, mas age de maneira sobrenatural para nos resgatar. Em cada linha do cântico, nós podemos ver a profundidade da confiança de Davi em Deus, uma confiança que foi moldada pelo fogo da adversidade. Esse capítulo é muito relevante para nós hoje, porque ele nos ensina como reagir depois da tempestade. Quando a luta termina, quando o livramento chega, quando finalmente superamos a provação, qual deve ser a nossa resposta? Davi nos mostra que a melhor maneira de celebrar uma vitória é reconhecer aquele que nos concedeu essa vitória. Só para citar alguns dos seus versos, Davi inicia este cântico exaltando a Deus como seu refúgio, fortaleza e libertador. No comecinho do capítulo, ele diz assim: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha em que me refugio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador. Essa introdução estabelece o tom da canção, um testemunho de gratidão pela fidelidade de Deus. A metáfora de Deus como rocha aparece diversas vezes na Escritura. Isso representa segurança, estabilidade, proteção. Em tempos de crise, Davi sabia que o Senhor era a sua única fonte de refúgio verdadeiro. Esse mesmo princípio se aplica a nós hoje. Quando enfrentamos desafios, devemos nos lembrar que o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Outro termo significativo aqui é fortaleza. No contexto militar, uma fortaleza é um lugar seguro contra os ataques inimigos. Davi não apenas experimentou livramentos físicos, mas reconheceu que Deus também o guardava espiritualmente. Essa realidade se cumpre em Cristo, pois o nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para ela e estão seguros. Isso está escrito em Provérbios capítulo 18. Davi não confiava na sua própria força, mas clamava ao Senhor em tempos de necessidade. Ele afirma: clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e eu sou salvo dos meus inimigos. A oração é a resposta de um coração que confia. Assim como Davi encontrou livramento ao invocar o nome do Senhor, também podemos confiar que Deus ouve e responde. Esses versículos iniciais nos ensinam
que a verdadeira segurança não vem de circunstâncias favoráveis, mas da presença de Deus. Quando buscamos como nosso refúgio, encontramos força e proteção. Como está escrito, se Deus é por nós, quem será contra nós? 2 Samuel capítulo 23 nos mostra as últimas palavras de Davi. O que faz um nome ser lembrado? O que transforma homens comuns em guerreiros lendários? Esse capítulo nos leva às últimas palavras de Davi, o rei segundo o coração de Deus, e ao relato dos seus guerreiros mais valentes, homens que lutaram, sangraram e deram tudo pelo seu rei. Mas por que esses nomes foram preservados na história? O que podemos aprender com as suas histórias? Davi não foi apenas um grande rei, ele foi um líder que inspirou lealdade inabalável. Suas palavras finais não são apenas reflexões de um governante idoso, mas são declarações carregadas de sabedoria, de fé e um senso profundo de propósito. Ele fala sobre justiça, temor a Deus e sobre uma aliança inquebrável. E então, a Bíblia nos apresenta seus guerreiros mais valentes, homens que fizeram feitos impensáveis em batalhas, como enfrentar exércitos sozinhos ou desafiar a morte para satisfazer um desejo do seu rei. Por que esses feitos são tão importantes? Porque eles refletem algo maior, um compromisso radical com um propósito, uma coragem inabalável diante da adversidade e uma entrega total ao chamado. Em um mundo onde a lealdade se tornou rara e a coragem muitas vezes se limita a discursos vazios, esse capítulo nos desafia a viver com propósito, fé e determinação. Só para destacarmos alguns versos, principalmente no começo, nós podemos ver que as palavras finais de uma pessoa carregam um peso especial. Logo no começo desse capítulo, nós encontramos as últimas declarações de Davi, um homem que nós sabemos que começou como pastor de ovelhas, mas foi exaltado por Deus como rei de Israel. Ele se descreve como o homem que foi exaltado, o ungido pelo Deus de Jacó, o cantor dos cânticos de Israel. Essa introdução destaca 3 aspectos essenciais de sua vida: sua origem humilde, sua unção divina e a sua expressão através da adoração. Davi reconhece que a sua liderança não foi construída sobre a sua própria força, mas sobre a direção de Deus. Ele declara que o Espírito do Senhor falou por meu intermédio, sua palavra esteve em minha língua. Essa afirmação ressalta que as suas decisões e ensinamentos não eram apenas fruto de sua experiência, mas da revelação divina. O foco da liderança segundo Deus está na justiça e no temor do Senhor. Davi compara um governante justo à luz do sol em um dia sem nuvens e à chuva que faz crescer as plantas. Essa metáfora revela que a liderança verdadeira traz vida, clareza e restauração. Jesus, como descendente prometido de Davi, exemplificou isso também perfeitamente ao dizer: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas. Davi também menciona a aliança eterna que Deus fez com ele. Ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos. Essa aliança apontava para Cristo, o Rei eterno prometido à casa de Davi. Mesmo em sua velhice, Davi tinha plena confiança de que Deus cumpriria suas promessas, o que nos ensina a descansar na fidelidade do Senhor. Por fim, Davi contrasta os justos com os perversos. Ele afirma que os perversos serão lançados fora como espinhos, destacando o juízo divino sobre aqueles que rejeitam a vontade de Deus. As últimas palavras de Davi não apenas uma despedida, mas uma reafirmação de que Deus governa a história. Ele exalta os que andam em sua justiça e julga aqueles que se afastam dele. Seu legado nos desafia a viver com temor, justiça e confiança na aliança de Deus. Amém. O Salmo 57
é atribuído a Davi e está vinculado ao período que ele fugia da perseguição de Saul. O título do salmo já nos informa que ele foi composto quando fugiu de Saul para a caverna. Isso remete ao episódio registrado em 1 Samuel 22, quando Davi se refugiou na caverna de Adulão. Nesse tempo, ele já havia sido ungido rei por Samuel, mas ainda não havia tomado posse do trono. Saul, dominado por ciúmes e paranoia, perseguia Davi com fúria. Esse cenário coloca o salmo num contexto de profundo sofrimento pessoal. Davi está escondido, cercado por inimigos violentos, e a sua vida está por um fio. No entanto, o salmo se divide em duas partes distintas. A primeira é uma súplica angustiada e a segunda um louvor confiante. Isso mostra a transformação interior do salmista da ansiedade à adoração. O salmo também possui uma ligação com o Salmo 56, tanto pela proximidade histórica quanto pelo conteúdo temático. Ambos iniciam com um clamor por misericórdia e terminam com declarações de confiança no livramento divino. Além disso, a segunda parte do Salmo 57 é repetida quase integralmente no Salmo 108, que nós vamos ler ainda, mostrando a importância dessa porção como um cântico de louvor. Misericórdia, Deus, misericórdia, pois em Ti a minha alma se refugia. O salmo começa com essa súplica sincera. Davi não reivindica direitos, mas implora por misericórdia. A repetição enfatiza sua angústia e dependência total de Deus. O verbo refugiar-se aponta para uma ação contínua. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Esta imagem evoca o cuidado protetor de Deus, como águia que cobre os seus filhotes. No verso 2, Davi declara: clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. A expressão Deus Altíssimo aponta para a soberania divina sobre todas as circunstâncias. A confiança de Davi está no Deus que cumpre seus planos, mesmo em meio ao caos. O versículo 3 nos revela a expectativa do livramento sobrenatural. Dos céus ele me envia a salvação. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. O contraste entre céu e terra mostra que a esperança de Davi não está em recursos humanos, mas na intervenção divina. Amém. Terminamos por aqui mais esse áudio. Estamos já no final do livro de 2 Samuel e espero que tenha falado tremendamente em seu coração. Te encontro no próximo áudio. Tchau, tchau.